Fazendeiro viúvo, sempre viveu só, até que viu a última mulher do leilão e algo dentro dele mudou. Você já imaginou como um simples olhar pode virar o destino inteiro de duas pessoas? Pois no sertão esquecido do velho oeste brasileiro, quando o sol queimava até a alma, algo aconteceu que ninguém naquela vila teria coragem de contar. Até hoje. Era dia de leilão humano na poeirenta Vila do Espinho. Homens brutos, cavalos inquietos, cheiro de terra seca. E no centro da praça, uma jovem camponesa. Roupas gastas, beleza intacta, olhar cheio de coragem, acorrentada como se o mundo tivesse desistido dela. E então ele apareceu. Rafael Montenegro, o fazendeiro viúvo, forte, imponente, sempre sozinho. Todos achavam que o coração dele tinha morrido junto com o passado. Mas quando seus olhos encontraram os dela, um silêncio tomou conta da vila. Um daqueles silêncios que anunciam que algo grande, perigoso e bonito está prestes a nascer. O que ninguém sabia é que aquele encontro guardava segredo capaz de mudar completamente o final dessa história. E quando você descobrir o que aconteceu, vai entender por que o sertão nunca esqueceu esse casal. Mas antes de continuar, de qual cidade você está assistindo essa história? Rafael Montenegro tinha apenas 28 anos, mas carregava nos ombros o peso de quem viveu décadas de luto. Herdara a fazenda Aurora do pai, um homem respeitado na região do sertão velho oeste brasileiro. Após a morte da esposa Lara, Rafael mergulhou em silêncio. Não era mau, apenas quebrado por dentro. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, músculos torneados pelo esforço de mexer com gado, cavalo e terra dura. Apesar da força física, sua alma parecia sempre à beira de se partir. A casa grande da fazenda guardava ecos do passado. A mesa comprida sempre posta para dois, mas usada apenas por um. O quarto que ele mantinha fechado desde a tragédia. E a varanda onde costumava sentar com o violão, mas que agora servia apenas de passagem para o trabalho. A solidão de Rafael era conhecida por toda a Vila do Espinho. Muitos o admiravam, outros tinham pena, mas ninguém se aproximava de verdade. Ele não deixava. Tinha medo de tocar novamente em qualquer sentimento que pudesse lembrá-lo de sua perda. Certa manhã, enquanto selava o cavalo para ir à vila buscar mantimentos, o capataz da fazenda, João Salgueiro, tentou puxar conversa, algo raro entre eles. Patrão, ouvi dizer que hoje vai ter movimento na praça. Gente da região inteira vindo. Para cá, comentou João apertando as correias do arreio. Rafael ergueu o olhar, sem demonstrar muito interesse. Movimento de quê? Perguntou num tom seco. Leilão, um dos maiores dos últimos tempos. Não acho certo, mas o povo participa. Rafael soltou um suspiro pesado, como se aquilo apenas confirmasse o que ele já pensava do mundo. Não tenho nada a ver com esse tipo de coisa. Só vou pegar o que preciso e volto. João assentiu com a cabeça, mas antes que o patrão montasse no cavalo, falou. Novamente. Rafael, às vezes a vida coloca algo no nosso caminho sem a gente pedir. E sem aviso, ele não respondeu. Apenas montou e seguiu estrada acima, deixando para trás o cheiro de terra e o som das rodas do curral ao longe. A cavalgada até a vila era longa e silenciosa, com o vento quente batendo no rosto e levantando poeira fina. Ao longe, Rafael avistou a movimentação de gente e carroças. A praça parecia engolida por uma nuvem de expectativa sombria. Mas nem mesmo isso o fez desviar sua rota. Ele entrou na vila apenas porque precisava, nada mais. Mal sabia que naquele dia comum, entre poeira, correntes e vozes ásperas, algo aconteceria que romperia o muro que ele construiu ao redor do coração. Algo que o obrigaria a olhar para a própria dor e para um futuro que ele jamais imaginou. A praça da Vila do Espinho parecia ferver sob o sol do meio-dia. O vento seco carregava partículas de poeira que se agarravam à pele e o cheiro de suor misturado a couro deixava o ar pesado. Homens se acotovelavam na frente do palanque de madeira, onde o leiloeiro
batia sua bengala no chão para chamar atenção. A cada batida, um calafrio percorria quem estivesse por perto. Rafael Montenegro amarrou seu cavalo próximo ao poço e caminhou até a mercearia. Seu objetivo era simples: pegar farinha, sal e querosene para os candeeiros da fazenda. Contudo, enquanto escolhia os sacos na prateleira, ouviu uma fala abafada vindo de grupo de homens do lado de fora. Dizem que deixaram a melhor para o fim, comentou um deles rindo com malícia. Uma moça branca, bonita, roupa simples, mas dizem que tem postura de gente forte, respondeu outro. Rafael não pretendia se envolver, mas algo na forma como falavam, como se descrevessem um objeto, mexeu com ele. Terminou de pagar os mantimentos, colocou tudo no alforge e começou a caminhar de volta ao cavalo. Porém, o som da bengala batendo no palanque ecoou forte, quase como um chamado. E agora, senhores, a última do dia. Rafael parou. Não sabia explicar por quê. Apenas parou. O murmúrio do povo encheu a praça. Lentamente ele virou o rosto em direção ao palanque e viu. O tempo pareceu desacelerar. Uma corrente presa ao tronco sustentava a moça. Ela tinha cerca de 22 anos, pele clara, castigada pelo sol, mas ainda assim delicada. Os cabelos escuros caíam soltos, misturados com poeira. Suas roupas estavam gastas, mas limpas. E nos olhos, ali havia algo que Rafael não via há muitos anos. Firmeza. Não era submissão. Não revolta. Era dignidade. O leiloeiro a puxou pelo braço para que ficasse de frente para todos. Senhores, aqui está a Elisa Fagundes, camponesa. Sabe trabalhar com plantação, costura e lida da casa. Sem filhos. Saudável. Vamos começar o lance. A moça manteve o queixo erguido, mesmo com o peso do olhar de dezenas de homens estranhos. Rafael, por um instante, encontrou o olhar dela e sentiu como se alguém tivesse batido no seu peito. Elisa desviou rapidamente, talvez por vergonha, talvez por medo. Mas aquele único segundo foi suficiente para despertar algo que Rafael não lembrava mais como era sentir. O primeiro lance ecoou. 50 mil réis, 55, 60. Os números subiam como se disputassem um animal raro. Rafael fechou as mãos, irritado com aquilo, com a situação, com os homens, consigo mesmo. Não pretendia participar. Não tinha ido ali para isso, e ainda assim, algo dentro dele não o deixava olhar para outro lugar. O leiloeiro ergueu a voz. 70 mil réis. A mais. Elisa respirou fundo. Seus olhos começaram a perder o brilho. Talvez imaginasse que o novo comprador fosse outro bruto qualquer. Rafael deu um passo à frente antes de perceber que estava fazendo isso. 100 mil réis. O silêncio que caiu foi instantâneo. O leiloeiro arregalou os olhos. A multidão virou a cabeça para ele. Elisa levantou devagar o olhar, como se não acreditasse no que ouvira. 100 mil réis do fazendeiro Montenegro, confirmou o leiloeiro, quase tropeçando nas palavras. Rafael manteve-se firme. Pago agora. Um burburinho tomou conta da praça. Não era comum alguém disputar assim. Alguns homens bateram palmas, outros chiaram e alguns olharam com inveja. Elisa não falou nada, apenas deixou uma lágrima discreta correr. Não de alegria, mas de alívio por não ter sido comprada por um dos que riam dela minutos antes. Quando Rafael subiu no palanque para assinar os papéis, o leiloeiro soltou a corrente que prendia a moça e a entregou a ele como se fosse mercadoria. Foi nesse instante que Rafael falou com ela pela primeira vez. Não precisa ter medo. Você vem comigo, mas não vai ser tratada como estavam fazendo com você aqui. Elisa ergueu o olhar, surpresa com a voz calma e honesta. Por quê? Por que o senhor fez isso? Perguntou ela com a voz fraca, mas firme. Rafael respirou fundo. Porque ninguém deveria ser visto do jeito que te olharam hoje. Ela baixou os olhos emocionada e seguiu com ele até o cavalo. Rafael a ajudou a montar com cuidado para não machucá-la. E então partiram, deixando para trás a praça e os murmúrios.
O povo da vila comentava, apontava, criava histórias, mas Rafael e Elisa cavalgaram pelo sertão em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. E antes de continuar, já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que vocês vão amar. A cavalgada de volta para a fazenda Aurora seguia silenciosa, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de perguntas. Elisa segurava firme na sela, tentando não demonstrar o cansaço do corpo marcado pelos dias difíceis antes do leilão. Rafael, por sua vez, mantinha o olhar fixo na estrada, mas a mente distante, presa àquele instante em que os olhos dela encontraram os dele no palanque. A tardinha começava a cair, tingindo o céu de um laranja profundo. O sertão parecia respirar mais devagar quando o calor diminuía. Foi nesse momento que Elisa criou coragem para falar. "Posso perguntar uma coisa, Sr. Rafael?" "Pode", respondeu ele, sem desviar o olhar da estrada. Quando olhei para o senhor lá na praça, por um instante parecia que o senhor já me conhecia. Rafael apertou as rédeas, reflexo de algo que sentiu, mas não queria admitir. "Não conhecia não, mas vi algo em você." Ela virou o rosto curiosa. "O quê?" Ele demorou a responder. Só falava quando conseguia organizar o que sentia. E naquele dia, nada estava organizado. "Força", disse enfim. "E dor. Das duas coisas eu entendo bem." Elisa abaixou o olhar, tocada por aquela resposta. E logo depois, completou. "É difícil quando a dor vira companhia e ninguém percebe." Rafael olhou rapidamente para ela. Era como ouvir a si mesmo anos atrás. Quando chegaram à fazenda, a noite já havia tomado conta do céu. A casa grande surgiu no alto do pequeno morro, iluminada apenas por lamparinas penduradas nas varandas. Elisa ficou impressionada com o tamanho da propriedade, mas também com o silêncio que pairava ao redor. João Salgueiro saiu do celeiro ao ouvir o cavalo. "Patrão, demorou mais que o previsto. Teve algum problema?" Rafael desmontou e com um gesto pediu que Elisa aguardasse onde estava. "Não, só trouxe alguém comigo." João arqueou as sobrancelhas ao ver a moça. "É do leilão?" "É", confirmou Rafael. "Mas ela não é como os outros. Quero que seja tratada com respeito." Elisa ouviu aquilo e um suspiro quase escapou de alívio. João a observou atentamente, não com desconfiança, mas com um misto de curiosidade e cuidado. "Eu vou preparar um quarto simples para ela na ala dos hóspedes. A casa está limpa." Rafael concordou. Elisa desceu do cavalo com a ajuda dele e foi nesse toque, rápido, discreto, que o segundo olhar aconteceu. Um olhar mais forte que o primeiro, desses que mexem na alma sem pedir licença. Rafael a encarou por poucos segundos, mas tempo suficiente para algo começar a mudar dentro dele. Uma lembrança dolorida querer vir à tona, um sentimento que ele não estava pronto para reviver. Elisa, sensível, percebeu. "Se eu estiver causando algum incômodo, posso ajudar na senzala ou em algum alojamento. Não quero tirar a paz de ninguém", disse ela, tentando manter a voz firme. Rafael respirou fundo. "Não é incômodo, é só... Faz tempo que essa casa não tem outra voz além da minha." Ela sorriu, um sorriso pequeno e tímido, mas sincero. "Então talvez seja a hora de começar a mudar isso." A frase dela ecoou dentro dele como um tiro silencioso, inesperado e certeiro. Enquanto João a conduzia para o quarto que ela usaria, Rafael ficou parado no terreiro, olhando para a porta onde ela havia entrado, tentando entender o porquê daquela sensação tão estranha. Não era amor, não era atração. Era algo mais profundo, como se por um instante o mundo tivesse lembrado que ele ainda estava vivo. E naquele momento, no silêncio da noite sertaneja, Rafael percebeu que o olhar dela não havia apenas mudado o fim daquele dia. Tinha mudado o rumo da vida dele. A noite já cobria o céu com um manto azul profundo quando Elisa entrou pela primeira vez na casa grande da fazenda Aurora. A
A lamparina balançava suavemente no gancho preso ao teto, lançando sombras nas paredes longas de madeira. Tudo ali parecia antigo, guardado, como se o tempo tivesse parado no dia em que Rafael perdera a esposa. João Salgueiro caminhava à frente, mostrando o corredor. O quarto é simples, mas limpo. A cama é firme e tem uma bacia com água fresca. Amanhã a gente vê roupa nova para você, Dona Elisa, disse João com gentileza. Ela sorriu de leve. Obrigada, eu nem lembro a última vez que dormi numa cama de verdade. João parou diante da porta, pousou a mão no batente e falou num tom que misturava respeito e cuidado. Qualquer coisa é só chamar. A gente não sabe o que você passou antes de chegar aqui, mas aqui ninguém vai te fazer mal. Elisa assentiu e entrou no quarto. Era pequeno, mas acolhedor. Havia uma colcha de retalhos coloridos dobrada sobre a cama e um jarro de barro no canto, com flores secas. Ela tocou a colcha com cuidado, como se aquilo fosse um luxo perdido há anos. Enquanto isso, na frente da casa, Rafael permanecia parado, segurando as rédeas do cavalo sem perceber. O vento noturno trazia o cheiro da terra úmida, mas ele só conseguia pensar nos olhos de Elisa, na maneira como ela agradeceu, no jeito como parecia conter o próprio medo para não incomodar. João voltou para fora e encontrou o patrão pensativo. Ela já está instalada, Rafael. Parece boa moça. Mas você está certo disso? Rafael passou a mão pelo rosto, cansado. Eu não sei explicar, João. Foi como se eu visse alguém pedindo socorro sem abrir a boca. João respirou fundo. O senhor nunca mais trouxe ninguém para essa casa desde que... Enfim, é coisa nova. Só não deixe a culpa do passado te roubar o presente, patrão. Rafael não respondeu. Apenas deu um leve aceno e entrou na casa. Ele caminhou pelo corredor escuro, tentando evitar fazer barulho. Ao passar em frente ao quarto onde Elisa estava, ouviu uma leve tosse. Uma tosse quase tímida. Sem pensar, parou. Lá dentro, Elisa lavava o rosto na bacia com água fria. Quando viu o reflexo de Rafael parado na porta, se assustou um pouco. Desculpe, não queria incomodar, disse ele. Elisa enxugou o rosto devagar. O senhor não incomoda, não. Rafael recuou meio passo, indeciso. Queria apenas dizer que amanhã vou te mostrar a fazenda. Você não precisa fazer nada hoje. Ela ergueu o olhar, calma. Obrigada por me dar um quarto e por me tirar daquele lugar. Rafael engoliu, sentindo um peso difícil de explicar. Eu só fiz o que achei certo. Elisa deu um passo à frente, aproximando-se da porta. Às vezes, fazer o certo dói mais em quem faz do que em quem recebe. O senhor parece alguém que carrega muita dor. Ele desviou o olhar, como se ela tivesse tocado numa ferida aberta. Boa noite, Elisa. Boa noite, senhor Rafael. Ele continuou até seu próprio quarto, mas dormiu pouco naquela madrugada. O olhar dela, firme, mas carregado de histórias, insistia em acompanhá-lo. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael percebeu algo novo dentro de si. Medo. Mas não o medo antigo da perda. Era o medo de sentir outra vez. Na manhã seguinte, Elisa acordaria para uma vida diferente, mas nem ela nem Rafael imaginavam o quanto estariam ligados pelos próprios sofrimentos. E como esses sofrimentos acabariam moldando um laço que ninguém seria capaz de romper. Se estiver gostando do desenvolvimento da história, deixe seu like. O sol ainda mal havia rompido no horizonte quando o primeiro galo cantou na fazenda Aurora. O ar da manhã era mais fresco e a névoa fina ainda cobria parte do pasto. Elisa acordou com o som distante das vacas e o ranger de rodas da carroça. Por um instante, ela se esqueceu de onde estava. Olhou ao redor, viu a cama, a parede de madeira, a pequena janela e então lembrou. Não estava mais acorrentada em uma praça. Levantou devagar, sentindo o corpo pesado, não só pelo cansaço físico, mas por tudo que tinha passado nos últimos meses. Lavou o rosto na bacia com água já morna da noite anterior e prendeu o cabelo num coque simples.
Ao abrir a porta do quarto, encontrou o corredor ainda meio escuro, com a luz das lamparinas se apagando. Quando chegou à cozinha, Dona Zuleide, cozinheira da fazenda há muitos anos, já mexia numa panela grande sobre o fogão a lenha. "Bom dia, minha filha", disse Zuleide com um sorriso acolhedor. "Você deve ser a Elisa, não é?" "Sou sim, senhora", respondeu ela, um pouco sem jeito. "Bom dia." "Bom dia nada, isso aqui é casa de gente, não é senzala. Pode me chamar de Zuleide. Senta aí, vou te servir um café." Elisa tentou recusar. "Não precisa, eu posso ajudar. Não quero dar trabalho." Zuleide balançou a cabeça. "Ajuda você dá depois. Primeiro precisa alimentar esse corpo. Você está fina demais." Enquanto tomava o café quente e comia um pedaço de pão, Elisa escutava os barulhos lá fora. Vozes de peões, mugidos, passos apressados. A vida da fazenda começava cedo. E aquilo de certa forma a acalmava. Havia rotina, havia ordem. Era diferente do caos em que vivia antes. Rafael apareceu na porta da cozinha, já de chapéu e camisa aberta no peito, suado apesar da manhã ainda jovem. Ele parou ao ver Elisa sentada à mesa. "Dormiu bem?" perguntou num tom neutro, mas não frio. "Dormi sim, senhor Rafael. Obrigada pelo quarto e pela comida", respondeu ela. Ele deu um leve aceno com a cabeça. "Hoje não precisa pegar pesado. Quero só que conheça a fazenda. Caminhar, ver os lugares, entender como tudo funciona." Elisa se levantou. "Eu sei trabalhar, senhor. Em casa de roça sempre tive serviço. Não tenho medo de chão duro, não." Rafael encarou-a por um instante, admirando a firmeza na fala. "Eu sei que não tem, mas aqui não é castigo, é trabalho. A diferença é grande." Saíram juntos para o terreiro. O sol começava a clarear tudo com aquele amarelo forte do sertão. O curral, o estábulo, o galpão de ferramentas, o pomar ao fundo. Elisa observava tudo com atenção, memorizando cada canto. Enquanto caminhavam, ela comentou baixinho: "É bonito aqui, grande, parece vivo." Rafael olhou para a fazenda como se a visse de fora pela primeira vez. "Já foi mais. Depois que minha esposa morreu, eu deixei muita coisa largada. Mas a terra é teimosa, continua dando o que pode." Elisa sentiu que havia ali uma brecha, uma porta entreaberta para um assunto delicado. "Ela faleceu há muito tempo?" perguntou com cuidado. Rafael demorou alguns segundos antes de responder. "Tempo suficiente para todo mundo dizer que eu já devia ter seguido em frente. Mas para quem fica, às vezes, o tempo não anda igual." Ele não entrou em detalhes. A dor ainda era grande demais para ser exposta. E Elisa entendeu. Também tinha feridas que não contava a ninguém. Pararam perto do cercado das ovelhas. Um vento mais forte passou, levantando poeira e trazendo um cheiro de mato seco. Elisa apertou os braços em volta do próprio corpo, como se tentasse se proteger de lembranças. "O que fizeram com você antes daquele leilão?" perguntou Rafael, sem olhar diretamente para ela. "Se não quiser falar, não fala. Mas eu queria entender, pelo menos um pouco." Ela respirou fundo. Por instinto, pensou em mudar de assunto, mas algo no tom dele parecia sincero demais para ser ignorado. "Meus pais envelheceram rápido, senhor. A terra da nossa família foi ficando fraca, a colheita falhando. Um homem apareceu dizendo que podia ajudar com dinheiro. Assinaram um papel sem saber ler direito." Ela fez uma pausa, engolindo a seco. "Quando não conseguiram pagar, ele levou o que pôde. Primeiro os animais, depois a casa. E, por fim, me levou também." Rafael cerrou o maxilar, como se gente fosse pagamento de dívida. Elisa assentiu. "Foi assim que vim parar naquele leilão. Não porque eu não prestasse, mas porque alguém achou que minha vida tinha virado moeda." Um silêncio pesado se instalou. Não era o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de quem respeita a dor do outro. "Você sente raiva?" perguntou Rafael. "Não como antes", respondeu ela. "Hoje eu sinto mais cansaço. Mas também sinto que, se Deus me deixou viva até aqui,
Alguma coisa ainda tem para acontecer. Algum motivo tem. Rafael olhou para ela, e pela primeira vez, aquele olhar não era de estranhamento, mas de reconhecimento. Eram dois mundos diferentes, duas histórias distintas, mas feridas muito parecidas. Eu também me pergunto isso, confessou ele. Por que ainda estou aqui, depois de tudo que perdi? Elisa franziu levemente a testa. O senhor fala como se a vida fosse um castigo. Rafael sorriu de um jeito triste. Às vezes, para quem fica sozinho é mesmo. A casa fica grande demais, a cama fica fria demais, o silêncio fala alto demais. Ela deixou escapar. Às vezes, a gente até prefere a dor, porque é a única companhia que sobrou. Ele virou o rosto para ela, surpreso com a verdade tão grande numa frase tão simples. Naquele momento, sem que nenhum dos dois dissesse, claramente, algo começou a se formar entre eles. Não era ainda amor, nem paixão. Era uma aliança silenciosa, um reconhecimento de almas remendadas. A partir daquele dia, começaram a se ver com outros olhos. Rafael passou a reparar mais na forma como Elisa arrumava a cozinha, como conversava com Zuleide e tratava os animais com cuidado, sem grosseria. Ela, por sua vez, observava a maneira como ele trabalhava duro, sem reclamar, como evitava entrar em certos cômodos da casa, como às vezes olhava para o horizonte como se esperasse alguém voltar. Dois mundos feridos, dividindo o mesmo espaço. Dois corações cansados, aprendendo pouco a pouco a confiar outra vez. Sem saber que mais à frente, a dor que quase destruiu os dois seria justamente o laço mais forte que os uniria. Os dias seguintes passaram lentos, como se o tempo da fazenda tivesse o próprio ritmo. Elisa se adaptava rápido à rotina, ajudava Zuleide na cozinha, aprendia com os peões sobre o manejo dos animais e passava boa parte da tarde andando pelos arredores, tentando compreender a vastidão daquele lugar. Mas apesar de tudo parecer em harmonia, algo em Rafael começava a mudar. E não da forma mais simples. Ele observava Elisa de longe, cada gesto dela, cada sorriso raro, cada olhar triste que ela tentava esconder. E quanto mais a observava, mais sentia a velha culpa que carregava dentro de si, tentar despertar como uma fera presa. Uma tarde, enquanto consertava uma cerca próxima ao açude, João se aproximou com um maço de cordas no ombro. Rafael, anda esquisito esses dias. Tá com a cabeça onde? Perguntou o capataz, sempre direto. Rafael continuou martelando a estaca sem encará-lo. Tô normal. Normal não. Você anda calado demais até para você. Rafael soltou o martelo e passou a mão na nuca, irritado consigo mesmo. É só que faz tempo que não tem ninguém novo na fazenda. E agora tem ela. João deu um meio sorriso. Ela é uma boa moça. É justamente isso, respondeu Rafael com um suspiro pesado. Quanto mais ela mostra força, mais eu lembro da Lara. E quanto mais eu lembro da Lara, mas eu acho que não devia sentir nada por ninguém. João se apoiou na cerca, entendendo a gravidade do que o patrão confessava. A culpa é danada, Rafael. Come quieta, mas come vivo. Só que isso não é justo, nem com você, nem com a moça. Rafael balançou a cabeça. Eu não posso substituir ninguém. Não quero que pareça isso. E quem disse que ela quer ser substituta de algo? Rebateu João. Ela só quer viver, e você também devia querer. Enquanto isso, Elisa caminhava perto dos pés de um buzeiro, recolhendo algumas frutas para fazer compota. Ao ver Rafael e João conversando à distância, ela leu no semblante dele algo que reconhecia bem: conflito, como se ele estivesse preso entre o que sente e o que teme. Mais tarde, ao entrar na casa para guardar as frutas, encontrou Rafael na varanda, sentado, olhando para o nada. Ela parou na porta, com cuidado para não assustá-lo. Posso me sentar um instante? Perguntou. Ele assentiu. Ela se acomodou numa cadeira ao lado e ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo a brisa quente da tarde bater no rosto. O senhor parece triste hoje, disse por fim. Ou preocupado. Rafael respirou fundo antes de responder. Às vezes, a gente tenta enterrar certas lembranças, Elisa.
mas basta um sopro para elas voltarem. Ela virou o rosto para ele. Lembranças não são inimigas. Machucam sim, mas dizem quem a gente foi e quem ainda pode ser. Ele a encarou, surpreso com a maturidade da frase. Você fala coisas que parece que eu próprio devia ter entendido há anos. Ela deu um leve sorriso. Eu só falo porque já senti o mesmo. E porque vejo nos seus olhos que o senhor sofre guardado demais. Rafael desviou o olhar para a paisagem. Eu amei muito uma mulher, Elisa, e perdi. Depois disso, tratei o mundo como se só existisse trabalho, como se sentir alguma coisa fosse desrespeito à memória dela. A moça ficou em silêncio. Depois comentou com delicadeza. Respeito não é viver preso, senhor Rafael. Respeito é seguir adiante com o coração mais sábio. Sua esposa não queria ver o senhor sozinho. Rafael ficou imóvel. Aquelas palavras, tão simples, atravessaram seu peito como verdade absoluta. Elisa continuou. E não é porque o senhor fala comigo que está traindo alguém. Eu sei que o senhor ainda carrega dor. Eu também carrego a minha. Ele finalmente virou para ela. Você não me teme? Não, respondeu ela na hora. Eu reconheço dor. É quando vejo, e a sua não é a de um homem ruim. O vento soprou forte, como se a natureza tivesse ouvido e aprovado a conversa. Eles ficaram ali, lado a lado, sem tocar um no outro, mas com uma proximidade emocional que crescia a cada dia. E foi nesse instante que Rafael percebeu algo perigoso. Elisa não estava apenas despertando memórias. Estava começando a iluminar partes dele que ele acreditava já estarem apagadas. E isso o apavorava mais do que qualquer coisa. Naquela noite, ele quase não dormiu. Caminhou pela casa grande, abriu cômodos que não abria há meses, respirou o cheiro da madeira velha e entendeu, pela primeira vez, que talvez estivesse começando a querer viver outra vez. E da porta de seu quarto, olhando para o corredor escuro, ele pensou, será que ainda existe chance de recomeço para gente como eu? Se fosse possível, talvez aquela moça fosse a chave, mas o destino ainda tinha muito para revelar, e nem tudo seria fácil. Antes de ir para o próximo capítulo, me digam nos comentários, vocês conseguiriam viver nessa época do Velho Oeste brasileiro? Quero saber. Os dias iam passando e, aos poucos, Elisa começava a recuperar algo que nem lembrava mais que possuía. A sensação de pertencer a algum lugar. Mas, mesmo sorrindo mais, mesmo comendo melhor, mesmo encontrando um pouco de paz na fazenda, ela ainda carregava dentro de si uma história pesada. Uma história que Rafael pressentia, mas não conhecia por completo. Certa tarde, enquanto o sol queimava forte, ela estava sentada sob a sombra de um umbuzeiro, costurando uma camisa rasgada de um dos peões. A agulha ia e voltava na trama, rápida e precisa, como se costurar fosse sua forma de acalmar a mente. Rafael se aproximou devagar, observando a habilidade dela. Você tem mãos muito boas para isso, comentou ele, com um tom sincero. Elisa olhou para ele e deu um sorriso discreto. Aprendi cedo. Minha mãe dizia que costurar era como remendar a vida. Cuidado nos pontos. Paciência. Rafael se sentou ao lado dela, numa tora de madeira. Você fala dela com carinho. Falo. Ela era o melhor que eu tinha, respondeu Elisa, e seu sorriso desapareceu aos poucos. Mas foi ficando doente. E eu precisei assumir a casa. Meu pai tentou segurar as dívidas sozinho, mas não conseguiu. Rafael permaneceu atento, sentindo que ela finalmente estava disposta a abrir as portas do passado. Elisa, se quiser falar, eu tô aqui. Ela segurou mais firme a agulha, como se o metal pudesse lhe dar coragem. Depois que minha mãe se foi, minha casa virou silêncio. Meu pai perdeu o rumo. Tentava trabalhar, mas chorava escondido. O homem que ajudou a família com dinheiro, aquele mesmo que mais tarde me levou ao leilão, começou a aparecer cada vez mais, sempre com promessas, sempre com papel na mão. Rafael cerrou o maxilar, já irritado com o rumo que imaginava que a história tomaria. Elisa, ele te ameaçou?
De início, não, respondeu ela. Ele parecia apenas alguém tentando ajudar. Mas, quando meu pai não conseguiu pagar, ele mudou. Falava que tinha direito sobre tudo, a casa, o roçado e, por fim, sobre mim. Rafael respirou fundo, controlando a raiva que crescia por dentro. Seu pai não tentou impedir? Tentou. Meu pai era bom, mas era um homem cansado. E aquele sujeito trouxe documentos, coisas assinadas. Disseram que eu seria levada para trabalhar num galpão de costura na cidade vizinha, para ajudar a pagar a dívida. Mas não era verdade. O silêncio que se seguiu pesou no ar. O que ele queria era vender quem pudesse dar lucro. Rafael fechou os olhos, a dor dela ecoando na própria. E foi assim que você caiu naquele leilão, concluiu ele, num tom baixo. Elisa enxugou discretamente uma lágrima que teimou em cair. Fui levada à força num carro de madeira com outras mulheres. Algumas choravam, outras já estavam tão quebradas que nem reagiam. Eu tentava ser forte, tentava pensar na minha mãe, mas quando nos colocaram acorrentadas na praça, eu percebi que ninguém iria nos proteger. Rafael colocou os cotovelos nos joelhos, inclinando o corpo para a frente. A voz dele saiu falha. Você não merecia isso. Ninguém merece. Elisa respirou fundo e continuou. Durante dias, eu pensei que minha vida já estava resolvida, que não tinha mais saída, e quando anunciaram que eu seria a última, foi a pior parte, porque os homens já estavam cansados, bêbados, brutos. Rafael passou a mão no rosto, lembrando do instante em que a viu no palanque. Quando olhei para você lá, parecia que você estava lutando contra o mundo inteiro, mas ainda tinha dignidade. Ela desviou o olhar emocionada. Eu não queria que ninguém me visse derrotada, mesmo que por dentro eu estivesse destruída. Um silêncio profundo tomou conta dos dois. O vento soprou, balançando os galhos do umbuzeiro. A sombra se movia lentamente, como se acompanhasse o peso daquela conversa. Mas, Elisa, disse Rafael, erguendo o olhar para ela, por que você aceitou vir comigo? Você não sabia se eu seria melhor ou pior do que os outros. Ela olhou diretamente para ele, sem medo, porque quando o senhor falou comigo, foi a primeira vez em muito tempo que alguém me olhou como pessoa, não como moeda, não como dívida, como gente. As palavras dela atingiram Rafael com força. Era a verdade mais pura que ele ouvira em anos. Nesse instante, ele sentiu uma mistura de vergonha e honra. Vergonha pela dor que o mundo havia imposto a ela. Honra por ter sido a chance de recomeço dela, mesmo que ainda não soubesse como conduzir aquilo. Elisa respirou fundo e guardou a agulha. Eu não quero pena, senhor Rafael. Eu quero paz. Quero ter um lugar onde eu possa existir sem medo. E você tem, respondeu ele firme. Enquanto estiver na minha fazenda, vai ter. Ela abaixou o olhar, tocada pelas palavras. Obrigada, de verdade. Rafael se levantou, sentindo um peso enorme sair das costas. Mas outro peso se instalar. Agora que conhecia o passado dela, sentia ainda mais responsabilidade. E também mais vínculo. Dois mundos feridos se encontraram naquele umbuzeiro. E sem perceber, naquele dia, suas histórias deixaram de andar separadas. Os dias na Fazenda Aurora seguiam com o tempo próprio da terra, lentos por fora, intensos por dentro. Elisa já conhecia cada canto do lugar, desde o curral das vacas leiteiras até o pomar escondido atrás do celeiro. Mesmo assim, ainda se sentia como alguém caminhando com cuidado em solo novo, sem querer incomodar, sem querer errar. Rafael observava tudo de longe. Ele percebia a delicadeza da moça ao tratar os animais, a paciência com que ajudava Zuleide e até a forma como caminhava em silêncio pelos corredores da casa grande, sempre respeitando o espaço dele. E justamente por aquela postura tão gentil, o coração dele começava a sentir algo que não sentia havia anos: proximidade. Mas foi numa noite de tempestade que a primeira faísca entre os dois realmente surgiu. O céu estava escuro, carregado.
O vento uivava, como se trazesse notícias ruins, e trovoadas ribombavam tão fortes que os animais já estavam agitados antes mesmo da chuva cair. Quando o primeiro relâmpago cortou o céu, o gado começou a se espalhar pelo pasto, assustado. Rafael saiu imediatamente para o terreiro, colocando o chapéu e pegando a lanterna. "Os bois vão estourar a cerca se eu não for agora", gritou para João, que já vinha descendo as escadas correndo. "Eu vou com você", respondeu o capataz. Elisa, que estava ajudando Zuleide a fechar as janelas, ouviu o tumulto e correu atrás deles. "Eles vão precisar de ajuda", disse ela, puxando a saia para não tropeçar. "Fique aqui, Elisa", ordenou Rafael, já caminhando pela lama. "A chuva vai apertar", mas ela não obedeceu. Pegou um manto velho, cobriu-se e correu atrás dos homens. Em poucos minutos, a tempestade caiu com força. A água batia no rosto, pesada, e o vento parecia empurrar tudo para trás. Rafael e João lutavam para manter o gado perto do curral, mas uma parte da cerca havia cedido com o vento, e os animais tentavam escapar pela abertura. Rafael se lançou contra uma das estacas, segurando-a com o braço, tentando impedir que a madeira caísse de vez. O esforço era grande e a chuva tornava tudo mais difícil. Foi então que uma voz feminina surgiu por trás dele. "Segure firme, senhor Rafael. Eu vou apoiar por baixo." Elisa se ajoelhou na lama sem pensar duas vezes, colocando o ombro e as mãos contra a base da cerca. A água escorria pelo rosto dela, mas ela não recuava. "Eu falei para ficar dentro da casa", gritou Rafael, tentando esconder o medo que sentiu ao vê-la ali no meio da tempestade. "E eu falei que sei trabalhar", respondeu ela com firmeza. "Me deixe ajudar." João se apressou para colocar outra estaca no lugar. O gado mugia, assustado. Relâmpagos iluminavam o curral inteiro e a sensação era de caos total. Quando finalmente conseguiram amarrar a cerca e aliviar a pressão sobre a estrutura, Rafael cambaleou um pouco para trás, exausto. Elisa, ofegante, apoiou a mão no ombro dele. "Você se machucou?" perguntou ela, com a voz tremendo tanto de emoção quanto de frio. Ele olhou para ela, o rosto próximo, pingando chuva, e sentiu um impacto. Não era só preocupação, era algo mais. "Eu tô bem, mas você não devia." Antes que ele terminasse, Elisa tocou o braço dele, que estava arranhado. Sangrou Rafael. "Venha, vamos entrar." O uso do nome, sem senhor, o surpreendeu, mas ele não reclamou. Já dentro da cozinha, Zuleide correu até eles com toalhas. Nossa, vocês estão encharcados. Elisa, menina, olha só para você." Mas Elisa não ligou. Puxou uma cadeira e fez Rafael sentar. Em silêncio, pegou um pano limpo, um pouco de água morna e começou a limpar o arranhão no braço dele. Rafael observava cada movimento dela. Aquela proximidade, aquela preocupação, aquele toque. Algo esquentava dentro dele, algo que tentava negar desde o dia do leilão. "Você não devia ter saído na chuva assim", disse ele, num tom mais suave do que pretendia. Ela levantou os olhos, encarando-o diretamente. "E o senhor acha que eu ia ficar vendo você arriscar a vida sozinho? Eu já vi muita gente boa ser levada sem aviso. Não ia deixar acontecer aqui também." A frase caiu como um trovão silencioso entre eles. Por um instante, ficaram apenas se olhando. A tempestade rugia do lado de fora, mas ali dentro, algo ainda mais intenso acontecia. Uma faísca, um reconhecimento novo, um passo adiante que nenhum dos dois tinha planejado dar. Rafael desviou o olhar, nervoso, consigo mesmo. "Obrigada, Elisa", murmurou. Ela sorriu, tímida, mas cheia de calor. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", pensou ele, "não qualquer pessoa. Só alguém com um coração imenso e machucado, como o dela." E naquela noite, enquanto a tempestade ainda rugia pelos telhados, Rafael percebeu que Elisa não era apenas alguém que ele tinha salvado do leilão. Ela era alguém que estava salvando ele também, mesmo sem saber. A história dos dois acabava de mudar de direção. E a partir, nada seria como antes. "E agora me diga,
Essa moça merece justiça? Escreva nos comentários justiça por Elise, caso você ache que sim. Depois da tempestade daquela noite, algo havia mudado de forma definitiva entre Rafael e Elisa. Não era declarado, não tinha nome, mas estava ali, um laço silencioso, nascido do susto, do cuidado e do risco dividido. Ainda assim, a vida na fazenda seguia, e o mundo lá fora continuava sendo o mesmo lugar duro e injusto. Algumas semanas depois, Rafael precisou voltar à Vila do Espinho para resolver questões de compra de sementes e venda de gado. A colheita de milho prometia ser boa, e ele precisava garantir negócio com antecedência. Logo cedo, já estava selando o cavalo no terreiro. Elisa, que ajudava Zuleide a separar os mantimentos, ouviu quando ele avisou: "Vou até a vila fechar uns negócios. Volto antes do pôr do sol." Ela, sem pensar muito, se aproximou da porta. "Senhor Rafael, o senhor vai sozinho?" "Vou", respondeu ajustando o chapéu. "É coisa rápida." Ela abaixou o olhar por um instante, respirou fundo e tomou coragem. Se não for incômodo, eu gostaria de ir também. Faz tempo que não saio daqui. Preciso comprar umas linhas de costura, agulhas, e se sobrar um pouco do que a senhora Zuleide me paga com tecido, queria ver se encontro um lenço usado. Nada caro. Rafael a observou em silêncio. Ela falava com humildade, mas também com dignidade. "Quer ir mesmo? A vila pode trazer lembranças ruins." "Vai trazer de todo jeito, estando lá ou não", respondeu ela com sinceridade. "Mas agora é diferente. Eu não chego lá acorrentada." Ele concordou com um leve gesto. "Então se prepare. Saímos em meia hora." A estrada até a vila parecia menor daquela vez. O clima estava seco, mas o céu claro. Elisa, montada no cavalo ao lado de Rafael, olhava tudo com atenção redobrada. Cada árvore, cada pedra, cada curva. Quando a Vila do Espinho surgiu no horizonte, o coração dela apertou. Era o mesmo lugar onde tinha sentido o gosto do desespero. Mas agora chegava por outro caminho, com outra postura. Mesmo assim, a praça, o palanque, as lembranças, tudo ainda estava lá. Ao descerem dos cavalos, algumas pessoas os observaram com curiosidade. Sabiam quem era Rafael, e muitos lembravam da moça comprada no dia do leilão. "Olha lá, a tal da Elisa", murmurou uma mulher, cochichando para a outra. "E agora chega montada do lado do fazendeiro." Elisa fingiu não ouvir, mas as palavras vinham como picadas. Rafael percebeu o desconforto. Aproximou-se um pouco dela. "Se alguém falar algo direto com você que te desrespeite, você me chama. Não tem que abaixar a cabeça para ninguém aqui." Ela balançou a cabeça em concordância. Enquanto ele seguia para o armazém para tratar de negócios, Elisa foi até a pequena venda de tecidos. A dona da loja, uma senhora de meia idade chamada Jandira, a reconheceu. "Você é a moça do leilão, não é?" Elisa sentiu o rosto corar, mas respondeu com firmeza. "Sou, mas agora trabalho na fazenda Aurora." Jandira a observou por alguns segundos e depois falou num tom mais baixo, quase conspiratório. "Ouvi dizer que aquele fazendeiro foi o único que teve coragem de tirar você daquele lugar. Isso não se vê todo dia." Elisa tentou mudar de assunto. "Eu queria um pouco de linha resistente, agulhas e, se tiver, um lenço usado, daqueles que ninguém quer mais." A mulher separou o material sobre o balcão, mas parecia inquieta. "Você sabe que esse leilão andou dando problema pra gente aqui na vila, não? Sabe?" Elisa franziu a testa. "Problema como?" Jandira se aproximou. "Teve gente de fora que veio investigar. Gente grande. Descobriram que muita coisa ali era enganosa, feita em cima de papel sujo, dívida armada. Estão recolhendo testemunho de quem passou por aquilo. Disseram que, se alguém contar o que viu, o que sofreu, vão ajudar. Tem promessa de mudança, de punição para quem comandou aquelas vendas." O coração de Elisa disparou. Ela sabia exatamente quem comandava parte daquilo. O homem que tinha arrancado sua família de casa em troca de uma dívida injusta. "E alguém já falou com eles?" perguntou. "Alguns já, mas muitos têm medo.
Medo de perder o pouco que tem, medo de represália, mas também corre a conversa de que quem depor pode receber ajuda para recomeçar a vida. Ajuda de verdade, papel limpo, dinheiro limpo. Elisa ficou imóvel encarando o balcão, como se aquela informação abrisse uma porta na cabeça dela. Recomeçar a vida, sem dívida, sem corrente, sem medo. Pacote de linhas. Ela pegou e respirou fundo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Rafael entrou na venda. Elisa, está tudo bem? Ela se virou rápido, guardando o que sentia por um momento. Está assim, já estou terminando. Jandira encarou Rafael com respeito. Bom dia, seu Montenegro. A moça aqui é forte e tem mais direito à justiça do que muita gente grande por aí. Ele estranhou o comentário, mas não perguntou na hora. Pagou pelos itens de Elisa, apesar dela insistir que poderia tirar do que ganhava na fazenda. Depois a gente acerta isso lá. Agora vamos, que ainda tenho mais coisa para resolver. Quando saíram da loja, a praça estava mais cheia. Um grupo de homens bem vestidos conversava próximo ao antigo palanque. Elisa reconheceu um deles. Era um dos fiscais que chegaram dias depois dela ser levada da vila, quando ainda estava presa ao destino de ser vendida. Não sabia o nome dele, mas lembrava do semblante sério. Ela apertou o braço de Rafael sem perceber. Quem são? Perguntou num fio de voz. Ouvi dizer que são homens da lei, de outra região. Estão revisando negócio sujo aqui, respondeu Rafael. Por quê? Elisa olhou para o palanque vazio, as correntes enroladas num canto, o chão que ainda parecia ecoar vozes de desprezo. Porque acho que eles podem mudar o fim de muita história, inclusive a minha. Rafael a observou com atenção. Havia outro brilho nos olhos dela agora. Não era apenas dor, era algo como decisão. Você quer falar com eles? Perguntou. Ele com calma. Ela hesitou por um instante. Talvez não hoje, mas eu preciso pensar. Se o que a dona da loja disse for verdade, aquilo que fizeram comigo e com outras moças não pode ficar escondido. De volta à estrada, a caminho da fazenda, o silêncio vinha carregado de pensamentos. Rafael segurava as rédeas, mas a mente estava em Elisa, em tudo que ela tinha ouvido na vila, em tudo que aquilo poderia significar. Ela, por sua vez, olhava o horizonte e lutava com um conflito novo. É justiça, o desejo e o medo de mexer nas feridas. No fundo, ela sabia, se contasse tudo o que viveu, o passado poderia ser finalmente enfrentado. Mas isso também significava expor a própria história, reviver cada humilhação, cada perda e, principalmente, tomar uma decisão que poderia mudar não só a vida dela, mas também o rumo da vida de Rafael. Depois da ida à Vila do Espinho, alguma coisa dentro de Elisa parecia ter acordado de vez. A conversa com a dona Jandira, a visão dos homens da lei perto do antigo palanque, o rumor de que havia chance de mudança, tudo isso mexeu com ela. Era como se o passado estivesse chamando seu nome, pedindo para ser encarado de frente. Mas, ao mesmo tempo, a vida na Fazenda Aurora tinha se tornado o primeiro lugar onde ela sentia um tipo de paz. E essa paz tinha um rosto, o de Rafael. Nos dias que se seguiram, Elisa ficou mais calada. Fazia o trabalho com dedicação, mas vez ou outra se perdia em pensamentos. Zuleide percebeu. Você anda diferente, menina, comentou a cozinheira, enquanto mexia uma panela de feijão no fogão a lenha. Nem é de falar muito, mas agora tá com o olho sempre longe. Elisa, que picava cebola na mesa, sorriu de leve. Só ando pensando demais, dona Zuleide. Às vezes o passado cutuca a gente. Zuleide deu uma risada curta. Passado não cutuca, minha filha. Passado esmurra. Mas a gente aprende a se defender e, se tiver boa companhia, aprende a sarar também. Elisa ficou em silêncio. Pensou em Rafael. Do lado de fora, ele inspecionava a plantação de milho, calculando o tempo da colheita, o preço, os riscos. Mas a cabeça também não estava completamente ali. Ele pensava na frase de Elisa na volta da vila. Aquilo que fizeram comigo e com outras moças não pode ficar escondido.
Mais tarde, quando o sol já se inclinava para o poente, Rafael resolveu procurá-la. A encontrou no quintal, estendendo lençóis numa corda. O vento soprava leve, fazendo o tecido balançar. Elisa, chamou ele. Ela virou, segurando uma ponta do lençol. Pois não, senhor Rafael. Pode só me chamar de Rafael, disse ele num tom calmo. Aqui não tem diferença de altura entre a sua dor e a minha, não. Somos dois machucados vivendo no mesmo chão. Ela ficou sem jeito, mas sorriu. Tá bem, Rafael. Ele se aproximou um pouco, mas manteve distância respeitosa. Desde que fomos à vila, você anda diferente. Quieta. Sei que ouviu coisa que mexeu com você. Quer me contar? Elisa prendeu o lençol com um prendedor de madeira antes de responder. A dona da venda me falou da tal investigação. Disseram que quem sofreu com aquele leilão, com aquela sujeira toda, pode contar o que passou, que pode ter ajuda para recomeçar a vida, botar os culpados no lugar certo. Rafael assentiu devagar. Faz sentido, e você tem todo o direito de buscar isso. Ela apertou os dedos nervosa. Tenho medo, confessou. Medo de mexer naquilo tudo e vir mais dor. Medo de falar e ninguém acreditar. Medo de sofrer outra vez. Rafael respirou fundo. E medo de quê? Mais? Perguntou ele com suavidade. Ela o encarou por um instante e essa foi a parte mais difícil de dizer. Medo de ir embora. As palavras ficaram suspensas no ar. Rafael sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com culpa antiga. Era um medo novo. Medo de perda, de novo. Medo de ver aquele pedaço de luz que Elisa trazia para a fazenda se apagar dali. Você acha que se contar o que passou, vão obrigar você a sair da fazenda? Perguntou ele. Não sei, respondeu ela. Mas se me derem chance de outra vida, em outro lugar, talvez digam que é melhor eu ir. E eu não sei mais se quero ir. Ele se aproximou mais um passo. Elisa, escuta o que eu vou te dizer. Se você decidir contar a verdade, eu vou estar do seu lado, do começo ao fim. E se quiser ficar aqui, fica. Se um dia quiser ir, que seja porque seu coração mandou, não porque alguém obrigou. Os olhos dela marejaram. Por que o senhor se importa tanto assim comigo? Perguntou num tom baixo. Desde o leilão, desde a tempestade, o senhor sempre está ali. Eu não estou acostumada com isso. Rafael demorou a responder. O olhar dele se perdeu por um segundo no horizonte, onde o sol começava a descer atrás das árvores. Porque eu sei como é gritar por dentro e ninguém ouvir, respondeu enfim. Porque quando eu te vi naquele palanque, foi como se eu estivesse vendo uma parte de mim. E porque, estando você aqui, essa casa parece menos vazia. Ela sentiu o coração estremecer. Eu não sei direito o que sinto ainda. Rafael, confessou, mas eu sei que aqui eu respiro melhor do que em qualquer lugar que já estive. Um silêncio confortável caiu entre os dois. O tipo de silêncio que não incomoda, que abraça. Nos dias seguintes, esse laço de confiança foi se fortalecendo em pequenos gestos. À noite, às vezes, Rafael se sentava na varanda com o violão que não tocava há anos. Elisa, passando com um cesto de roupas dobradas, parava por um instante para ouvir. Não sabia que o senhor tocava, comentou ela numa dessas noites. Aprendi com meu pai, respondeu Rafael, dedilhando com cuidado. Mas depois que a Lara morreu, o som do violão me doía. Era como se cada corda puxasse uma lembrança. E agora? Perguntou Elisa. Ele olhou para ela. Agora, tá doendo menos. Ela sorriu. Então toque. Às vezes a música ajuda a costurar o que a gente não sabe dizer. Em outra tarde, foi Elisa quem surpreendeu. Estava sentada à mesa da cozinha, escrevendo algo num pedaço de papel amarelado. Rafael passou pela porta e viu. Você escreve? Perguntou. Devagar, mas escrevo, respondeu ela. Minha mãe me ensinou umas letras. O resto eu fui pegando com o tempo perguntando para os outros. E o que está escrevendo aí? Quis saber. Ela hesitou, mas mostrou o papel. Eram frases soltas. Coisas como, um dia quero acordar sem medo, e a justiça demora, mas um dia encontra o caminho. São coisas que eu não dou conta de falar em voz alta, explicou ela. Então eu escrevo. Rafael leu devagar. Cada frase parecia também falar dele.
Você tem uma coragem que nem percebe que tem, sabia? Disse ele. Você se olha como vítima, mas eu vejo uma sobrevivente. Elisa desviou o olhar, emocionada. Eu só quero que um dia a dor pare de mandar em tudo. Talvez já esteja começando a acontecer, respondeu Rafael num tom muito sério. Porque hoje você não está mais sozinha nessa luta. A confiança entre os dois, construída em conversas assim, em silêncios cheios de entendimento, em ações pequenas do dia a dia, foi o cimento que sustentaria o que ainda estava por vir. Porque a vida ainda iria testar os dois. Ainda haveria decisões difíceis, separações, escolhas, renúncias. Mas ali, entre dor e confiança, um amor começava a surgir. Sem pressa, sem alarde, sem promessa. Um amor que nascia da verdade compartilhada e do respeito à cicatriz do outro. E era justamente esse tipo de amor que, mais adiante, faria toda a diferença no momento da reviravolta. Se estiver gostando dessa história da época, já se inscreveram no canal. Vem muita história assim que você ainda vai amar. Os dias seguintes à conversa sobre justiça e passado foram marcados por algo novo entre Rafael e Elisa. Uma proximidade que não precisava ser dita em voz alta. Eles já não eram apenas fazendeiro e moça acolhida. Eram dois corações que, aos poucos, aprendiam a caminhar lado a lado. Rafael se pegava, às vezes, procurando Elisa com o olhar sem perceber. Se ela sumia da cozinha, ele se perguntava onde estava. Se demorava no curral, ele se inquietava. E toda vez que ela aparecia na porta, carregando um cesto de legumes ou um balde de água, ele sentia um alívio que não sabia mais disfarçar. Elisa, por sua vez, tinha começado a sorrir com mais facilidade. Ria de coisas simples, como uma piada de João, uma reclamação exagerada de Zuleide, ou até das broncas que Rafael dava nos peões quando faziam algo errado. Mas por trás desse sorriso havia um segredo crescendo. Um segredo que ela sabia que cedo ou tarde precisaria contar. Numa tarde de céu nublado, quando o calor parecia ter se acumulado no ar, um mensageiro chegou à fazenda. Veio a cavalo, com poeira até a cintura. "Procuro o senhor Rafael Montenegro", gritou da porteira. Rafael, que estava próximo ao estábulo, enxugou o suor da testa com o antebraço e se aproximou. "Sou eu. O que deseja?" O homem tirou um envelope amarrotado da bolsa. Carta vinda da Vila do Espinho. Disseram que era importante. Rafael pegou a carta, pagou o homem e foi para a sombra de uma árvore abrir o envelope. Elisa observava de longe, com um pressentimento estranho. Ele leu devagar, o semblante ficando mais sério a cada linha. Quando terminou, guardou o papel no bolso e ficou alguns segundos sem dizer nada. Elisa não aguentou e se aproximou com cuidado. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Rafael suspirou. "São os homens da lei da vila. Estão reforçando o que já andava correndo em voz baixa. Todas as pessoas que foram lesadas nesses esquemas de dívida e leilão podem ir até lá prestar depoimento. Prometeram proteção e uma espécie de compensação, dinheiro, documentos, para quem ajudar a desmontar tudo." O coração de Elisa disparou. Ouvir aquilo de forma clara tirava o assunto do mundo das possibilidades e o jogava no mundo das decisões. "Então é verdade mesmo", murmurou. "É", confirmou Rafael. "Eles até pediram para avisar quem eu conhecesse que tenha passado por isso. E eu pensei em você." O silêncio que se seguiu não foi simples. Era um silêncio pesado, cheio de caminhos possíveis. Naquela noite, Elisa quase não dormiu. Ficou sentada na cama, com a carta que Rafael deixara com ela aberta sobre o colo. Lia e relia as palavras: justiça, indenização, testemunho, proteção. Cada uma parecia acender uma parte diferente da mente e do coração. De um lado, o desejo de ver o homem que destruiu sua família pagando pelo que fez. De outro, o medo de enfrentar tudo de novo, o constrangimento, os olhares, as perguntas. E, acima de tudo, um pensamento insistente. Se ela aceitasse,
Se recebesse aquela ajuda, se ganhasse o direito de recomeçar, talvez fosse convidada a ir embora, a começar nova vida em outra região, longe da fazenda, longe de Rafael. Na manhã seguinte, quando o sol já aquecia o terreiro, ela encontrou Rafael perto do curral, verificando uma das cercas. "Rafael, a gente precisa conversar", disse ela séria. Ele sentiu na hora que algo grande vinha pela frente. "Claro, vamos até o umbuzeiro." Foram caminhando em silêncio até a árvore que já tinha sido testemunha de tantas conversas importantes. O vento soprava mais fresco naquele dia, mas o clima entre eles estava pesado. Elisa respirou fundo. "Eu li a carta e eu sei o que ela significa para mim." Rafael cruzou os braços, apoiando-se no tronco. "E o que você decidiu?" Ela demorou a responder. "Eu quero justiça", começou. "Não só por mim, por todas as mulheres, por todas as famílias que foram arrancadas de casa por causa de papel sujo. Eu quero que aquele homem responda pelo que fez com meu pai, com a memória da minha mãe, comigo." Rafael assentiu. "Você tem todo o direito. Eu sabia que você ia chegar nessa decisão. Mas tem mais", disse ela, com a voz embargando um pouco. "Eles prometeram algo além da justiça. Falaram de dinheiro limpo, de chance de recomeçar de verdade, com nome limpo, sem ninguém me apontando como a moça do leilão." Ele a encarou com atenção. Sabia qual era a próxima parte, mas precisava ouvir. Se eu testemunhar, é possível que eles me ofereçam uma vida nova longe daqui, talvez em outra vila, outra cidade, talvez até com um pedaço de terra só meu, com algum apoio." As palavras saíam cortando. "E você quer essa vida?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. Elisa sentiu o peso daquela pergunta. Não era simples. "Eu quero o direito de escolher", respondeu. Pela primeira vez, Rafael baixou a cabeça como se tivesse levado um golpe. A voz dele veio mais baixa. "E se escolher não ficar aqui?" Ela sentiu o coração apertar. Começou, mas a voz falhou. Recomeçou. "Rafael, a fazenda me devolveu a dignidade. Você me devolveu o respeito. Eu não sei explicar o que sinto quando estamos perto, quando conversamos, quando eu vejo você tentando lutar contra sua própria dor. Mas eu também não posso ignorar o que vivi antes, como se não tivesse acontecido." Ele assentiu devagar. "Eu entendo. Eu tenho medo de ir e perder o que encontrei aqui", continuou ela. "Mas tenho medo também de ficar e lá na frente me arrepender de não ter feito nada." Rafael apertou os punhos ao lado do corpo, numa luta interna para não segurar Elisa à força naquele lugar. Não fisicamente, mas emocionalmente. "Elisa, começou ele, encarando o rosto dela. "Eu já perdi uma mulher uma vez e achei que nunca mais ia sentir vontade de segurar alguém perto de mim. Mas, com você, eu sinto medo de perder de novo. Só que não posso transformar esse medo numa prisão para você." As lágrimas que ela tentava segurar começaram a cair. "Você não é prisão, Rafael", disse, chorando baixo. "Você foi abrigo." Ele respirou fundo, os olhos marejando também, embora lutasse para se manter firme. "Então a verdade é essa. Se você decidir ir, eu vou sofrer. Vou sofrer muito. Mas se decidir ficar só por pena de mim, aí eu vou sofrer em dobro." Ela deu um passo à frente, aproximando-se. "E se eu decidir ir por mim e pelos meus, pela minha história, você vai me odiar?" Rafael balançou a cabeça. "Nunca. Vou me orgulhar, mas vou sentir sua falta em cada canto dessa fazenda. No curral, na cozinha, na varanda, em tudo." Ela fechou os olhos por um instante, deixando as lágrimas descerem livremente. "Eu não sei qual é a escolha certa. Só sei que qualquer uma que eu fizer vai doer em alguém, em mim, em você ou nos dois." Rafael a encarou com uma honestidade que quase doía. "Talvez esse seja o preço de quem decide viver de verdade, Elisa. A gente escolhe sabendo que pode doer, mas pelo menos escolhe acordado, não empurrado pela vida."
Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eles marcaram uma data. Em 2 semanas vão ouvir quem tiver coragem de falar. Eu vou pensar até lá, mas precisava que você soubesse. Não queria esconder nada. Ele assentiu, engolindo a seco. Obrigado por me contar. Seja qual for a sua decisão, você não vai enfrentar isso sozinha. Aquela foi a confissão que partiu o coração dos dois. Porque a partir daquele instante, eles começaram a viver com a consciência de que cada dia juntos podia ser o último daquela rotina compartilhada. Cada refeição, cada conversa, cada riso dividido sob o pôr do sol. E ainda assim, era ali, nesse terreno frágil entre a dor e o afeto, que o amor deles começava a criar raízes profundas. Mesmo sem ser declarado, ele já existia. Faltava apenas o momento certo e duro, em que a vida obrigaria os dois a encará-lo de frente. Os dias que se seguiram àquela conversa debaixo do umbuzeiro foram talvez os mais silenciosos da vida de Rafael e de Elisa. Não por falta de palavras, mas porque agora cada palavra carregava um peso diferente. A data marcada na carta se aproximava. 2 semanas pareciam muito quando ele leu o papel pela primeira vez, mas na prática passaram como água escorrendo entre os dedos. A fazenda seguia seu curso. O gado era alimentado, o milho crescia, o feijão era debulhado, o pão saía do forno toda manhã. Por fora, nada havia mudado, mas por dentro tudo estava em suspenso. Rafael observava Elisa em cada detalhe. Quando ela ria de algo que João contava no curral, ele pensava: será que vou ouvir esse riso aqui por muito tempo? Quando a via dobrando lençóis na varanda, pensava: será que daqui a algumas semanas esses lençóis ainda vão ser dela? Elisa, por sua vez, tentava agir normalmente, mas a mente estava sempre dividida entre 2 caminhos. À noite, antes de dormir, ficava olhando para o teto, ouvindo apenas o barulho distante dos grilos e pensando: se eu ficar, será que vou me culpar por não ter lutado pela justiça? Se eu for, será que vou me culpar por ter deixado para trás o único lugar que me acolheu? Num fim de tarde abafado, Zuleide cruzou o corredor e bateu de leve na porta do quarto de Elisa. Posso entrar, menina? Pode sim, dona Zuleide. A cozinheira entrou e se sentou na beira da cama, como uma mãe que sente que a filha precisa de conversa. Eu tô vendo você com esse olhar distante faz uns dias. Não sou cega, não, só velha, disse, tentando arrancar um sorriso. Elisa até sorriu, mas foi um sorriso triste. É que eu tenho uma decisão para tomar, e nenhuma das escolhas é leve. Zuleide cruzou as mãos no colo. É por causa dessa tal visita na vila? Esse negócio de contar o que te fizeram? É, respondeu Elisa. Eu quero falar. Quero que aquele homem pague pelo que fez. Mas isso pode mudar tudo. Podem me mandar para outro lugar. Tentar me dar uma vida nova. Longe daqui. Zuleide suspirou fundo. E o longe daqui tem nome, não tem? Elisa hesitou. Tem, chama a Fazenda Aurora, chama essa cozinha, esse terreiro, esse umbuzeiro, e chama Rafael. Zuleide deu um meio sorriso, mas os olhos estavam marejados. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Desde que você chegou, vi na maneira como ele te olhava, e na forma como você falava dele sem perceber. Eu não planejei nada disso, murmurou Elisa. Eu só queria sobreviver. Agora eu gosto daqui, gosto das pessoas, gosto dele. Mas também gosto da ideia de olhar para o meu passado e dizer: agora acabou. Quem decide sou eu. Zuleide ajeitou o lençol sobre o colo dela. Filha, ninguém pode escolher por você. Agora é uma daquelas horas em que a gente precisa se escutar. Não só o coração, não só a cabeça, os dois juntos. Mas uma coisa eu te digo: qualquer decisão que você tomar, se for de verdade, você aguenta, porque você é mais forte do que pensa. Alguns dias depois, Rafael chamou Elisa para cavalgar até a parte mais alta da fazenda, onde havia uma vista ampla de todo o vale. Era fim de tarde e o céu começava a ficar cor de fogo.
Queria te mostrar um lugar, disse ele enquanto subiam a trilha. Quando chegaram ao topo, Elisa segurou o fôlego. Lá de cima dava para ver a casa grande, os currais, os campos, o rio serpenteando ao longe. É bonito, disse ela, com os olhos brilhando. Quando eu era mais novo, meu pai me trazia aqui, contou Rafael. Ele dizia, um dia essa terra vai ser tua responsabilidade. Não deixa o coração endurecer, senão a terra sente. Elisa ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a paisagem e as palavras. E o seu coração endureceu, Rafael. Endureceu quando ela morreu, respondeu ele, sem rodeios. Eu fechei as portas. Toquei a fazenda com o corpo, mas não com a alma, até você chegar. Ela olhou para ele com o coração aos pulos. Eu não sei o que fiz de tão importante assim, murmurou. Você existiu perto de mim, respondeu ele, sem querer nada em troca, sem me forçar a esquecer o passado. E aos poucos, eu fui lembrando como é ter alguém por perto sem sentir culpa. As palavras ficaram ecoando no ar. Rafael respirou fundo. Mas eu sei que você está dividida. Sei que essa carta e essa oportunidade mexeram com você. E precisava te trazer aqui por um motivo. Qual? Perguntou ela, sentindo um aperto no peito. Ele apontou para o horizonte. Se você decidir ir, eu quero que leve essa imagem dentro de você. Não da terra, daquilo que ela te devolveu. O direito de escolher. Quando você chegou, não tinha escolha. Nenhuma. Hoje tem, e isso é grande demais para ser ignorado. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu tenho medo de magoar você. Você não me magoa sendo verdadeira, respondeu Rafael. Me magoaria se fosse embora sem dizer nada, ou se ficasse por pena. Eu não aguentaria ser objeto de pena de ninguém, principalmente seu. Ela engoliu seco. Eu decidi, disse por fim num fio de voz. Vou até a vila. Vou contar o que aconteceu comigo. Vou olhar para aquele palanque não mais como vítima, mas como testemunha. Quero que o nome do homem que destruiu minha família vá parar na boca da justiça. Ele fechou os olhos como se tivesse levado um golpe, mas em vez de contestar, assentiu. Quando? Depois de amanhã? Respondeu. Eles marcaram um dia certo para ouvir quem for. Eu não quero voltar atrás. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, lutando com o próprio medo. Depois disse, eu vou com você. Ela hesitou. Não precisa. É coisa minha. Justamente por isso, respondeu ele. É coisa sua. Porque eu não vou deixar você ir sozinha. Vai ser duro. Vão perguntar coisas que doem. Mas quando a dor vier, você olha para o lado e me vê lá. Não vou responder por você, mas vou estar ali. As lágrimas agora já escorriam, sem que ela tentasse impedir. Obrigada, sussurrou. Eu não sei o que seria de mim se tivesse que encarar tudo de novo sozinha. 2 dias depois, a despedida da fazenda foi silenciosa, mas carregada de sentimento. Zuleide embrulhou um pedaço de bolo em pano de prato e entregou na mão de Elisa. Para adoçar a boca quando a palavra amargar, disse. João apertou a mão de Rafael e depois olhou firme para Elisa. Volte, seja qual for a notícia, volte. Esse lugar já é tanto seu quanto nosso. Ela sorriu emocionada. Montaram nos cavalos e seguiram pela estrada conhecida, mas dessa vez, cada passo dos animais parecia marcar um capítulo novo. Nem falavam muito, mas o silêncio dizia tudo. Medo, expectativa, coragem, amor ainda sem nome. Ao avistarem a Vila do Espinho, o lugar era o mesmo, mas ela não era mais a mesma mulher que chegou ali acorrentada. Dessa vez, vinha com a cabeça erguida, vinha com alguém ao lado, vinha com uma decisão tomada. Era o começo do fim de uma história e o começo de outra. O que ela ainda não sabia é que depois de falar tudo, depois de abrir cada ferida diante daqueles homens da lei, viria uma proposta que colocaria o amor e a justiça na balança de um jeito que ela jamais imaginou. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixa nos comentários. Amo histórias da época para a gente trazer cada vez mais histórias assim para vocês. A Vila do Espinho nunca tinha estado tão silenciosa como naquele dia.
Não era o silêncio da falta de gente, mas o silêncio de quem espera algo grande acontecer. Na casa onde os homens da lei tinham se instalado, uma fila pequena se formava. Gente simples, chapéu na mão, olhar desconfiado. Todos com histórias atravessadas pelo mesmo veneno. Dívida, injusta, papel sujo, humilhação. Rafael e Elisa desceram dos cavalos perto da praça. Ele percebeu que as mãos dela tremiam um pouco ao segurar as rédeas. Se quiser voltar atrás, começou ele. Ela o interrompeu, respirando fundo. Não, já passei tempo demais calada. Hoje eu falo. Ele apenas assentiu, com os olhos cheios de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ao entrarem no casarão improvisado como sede da investigação, foram recebidos por um homem de terno claro, botas gastas, rosto sério, mas olhar atento. Era o Dr. Álvaro, o responsável pelos depoimentos. Bom dia, em que posso ajudar? Perguntou ele. Elisa deu um passo à frente. Meu nome é Elisa Fagundes. Fui uma das moças levadas ao leilão da praça. Tenho coisa para contar. O homem a examinou por um instante, depois indicou uma cadeira. Então sente, dona Elisa. A partir de agora, tudo o que a senhora disser vai ser anotado. E, se a gente conseguir provar o que está acontecendo, muita coisa vai mudar. Rafael ficou de pé, encostado na parede, um pouco afastado, mas com o olhar fixo nela. Começou devagar. Elisa contou da terra da família, do homem que aparecia com promessas, do dinheiro emprestado, dos papéis sem leitura. Contou da doença da mãe, do desespero do pai, do dia em que vieram buscar não só o que tinham, mas a própria filha como parte da dívida. À medida que falava, sua voz ia firmando. As mãos, antes trêmulas, passaram a fazer gestos discretos, marcando cada lembrança. Me colocaram em cima daquele palanque como se eu fosse animal, disse com os olhos marejados. Mas eu não era dívida. Eu era filha, eu era gente. O escrivão mal dava conta de anotar tudo. O doutor Álvaro inclinou o corpo para frente. E o nome desse homem que fez essa negociação com sua família? Ela não hesitou. Amâncio Ribeiro. É conhecido por aqui. Todo mundo sabe que muita gente caiu nas garras dele. Rafael fechou os olhos por um instante. Já tinha ouvido aquele nome antes em conversas na vila. Sabia que o sujeito negociava de tudo, mas não imaginava a extensão da crueldade. Elisa continuou o relato. Contou da viagem no carro de madeira, da chegada à vila, das correntes, dos lances e da forma como foi comprada no último minuto por Rafael. Nesse ponto, o doutor Álvaro lançou um olhar rápido para o fazendeiro. Então o senhor Rafael aqui foi quem atirou daquele leilão? Perguntou. Ela virou o rosto com uma expressão que misturava gratidão e emoção. Foi. Se não fosse ele, eu não sei onde estaria agora. Só sei que naquele dia ele foi a primeira mão estendida depois de muito tempo. Rafael sentiu o peito apertar. Quando o depoimento terminou, depois de mais de 1 hora, o doutor Álvaro respirou fundo e fechou o caderno. Dona Elisa, o que a senhora fez aqui hoje não é pouca coisa, não, disse ele. Se depender de nós, esse tal de Amâncio vai responder por cada linha de contrato sujo, por cada lágrima que a senhora e outros derramaram. Ela assentiu, enxugando os olhos. Eu só queria que meu pai tivesse vivido para ver esse dia, murmurou. De um jeito ou de outro, ele está vendo, respondeu Rafael baixinho atrás dela. O doutor Álvaro continuou. Além disso, o governo da província determinou que as pessoas que ajudarem a desmontar esse esquema e estiverem em situação de desamparo terão direito a uma compensação. Não é caridade, é obrigação. No seu caso, dona Elisa, a senhora terá direito a uma quantia em dinheiro e a possibilidade de receber um pedaço de terra registrada em seu nome, longe da influência desse tal Amâncio. As palavras caíram como um trovão silencioso. Terra, no meu nome? Repetiu Elisa, meio sem acreditar. Sim, confirmou o homem. Uma pequena propriedade simples, mas sua, com documento limpo, sem dívida, para recomeçar a vida em outra região, se for sua vontade. Não é para todo mundo que podemos oferecer isso, mas o seu caso é forte demais.
Sua história vai ajudar muita gente a conseguir justiça. Rafael sentiu o chão balançar. A recompensa prometida, sem ninguém usar essa palavra, estava ali. Dinheiro, terra, um futuro inteiro colocado na frente de Elisa em bandeja amarga. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, encarando o nada, o coração dividido entre dois mundos. "E se eu não quiser ir para tão longe?" perguntou com a voz baixa. "Isso a senhora decide depois", explicou o doutor. "O direito é seu. A gente registra a indenização e a propriedade. Onde e como a senhora vai tocar a vida é escolha sua, mas a chance está dada." Quando saíram da sala, o sol já começava a se pôr. A luz alaranjada batia na praça, no velho palanque agora vazio, nas mesmas pedras que um dia sustentaram as correntes. Elisa parou ali, de frente para o lugar onde um dia esteve acorrentada. Rafael, ao lado, respeitou o silêncio dela. "Então, agora você tem o que sempre mereceu", disse ele, com a voz embargada. "Nome limpo, justiça encaminhada e uma vida nova à espera." Ela demorou a responder. "E porque parece que, junto com isso tudo, estou perdendo alguma coisa?" Ele baixou a cabeça. "Porque a vida às vezes cobra caro até quando dá coisa boa." Ela respirou fundo. "Você acha que eu devo ir?" perguntou, ainda olhando para o palanque. Rafael fechou os punhos, travando o instinto de dizer não na mesma hora. "Acho que você deve ser dona da sua história", respondeu. "Se sempre te arrancaram de onde você estava, talvez seja a hora de você escolher por onde quer andar." Ela virou o rosto para ele. "E se a minha escolha for ficar? Mesmo com tudo isso me chamando para outro lugar?" Ele demorou alguns segundos antes de responder. E quando falou, a voz saiu baixa, sincera, quase dolorida. "Se a sua escolha for ficar, eu vou agradecer a Deus todos os dias. Mas vou querer que fique sabendo que podia ter ido, que tinha direito e que ficou porque quis, não por medo." Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não eram apenas de dor. Era como se o coração estivesse se expandindo mais do que o peito aguentava. "Sei a resposta hoje", confessou. "Só sei que quando estava lá dentro contando tudo, em cada parte da história em que eu quase desisti de viver, tinha uma lembrança diferente disputando espaço. O dia que o senhor levantou a mão no leilão, a noite da tempestade, a música na varanda, o umbuzeiro." Ela fez uma pausa, encarando-o profundamente. "E eu percebi que quando penso em futuro, eu não me vejo sozinha. Me vejo com alguém, e esse alguém tem o seu rosto." Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Por um instante, era a primeira vez que ela dizia algo tão direto. "Elisa", começou ele, mas a voz falhou. Ela deu um passo à frente. "Mas eu também sei que não é só o meu passado que pesa. O seu também pesa. Você ainda tem medo de amar de novo. Ainda fala da Lara com dor. E eu não quero ser ferida nova por cima de cicatriz antiga. Não quero que um dia você olhe para mim e veja sombra, não pessoa." Ele respirou fundo, sentindo cada palavra como verdade. "Você não é sombra", respondeu, firme. "Você é claridade num lugar que eu achava que ia ficar escuro para sempre." O silêncio entre eles não era mais vazio. Naquele fim de tarde, entre o velho palanque e a casa dos homens da lei, algo mudou de vez. Não era apenas a promessa de uma vida nova para Elisa, era a confirmação de que, qualquer que fosse a decisão, eles já estavam ligados de uma forma que nem o tempo, nem a distância, nem a dor seriam capazes de desfazer. A reviravolta não estava apenas na indenização ou na terra prometida. A maior reviravolta estava dentro dos dois. Pela primeira vez, eles admitiram sem fugir que o destino deles estava entrelaçado. Agora, restava saber qual caminho escolheriam e como o amor deles sobreviveria à escolha. A volta da Vila do Espinho até a Fazenda Aurora foi feita quase inteira em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio denso, cheio de decisões pela metade, emoções transbordando e palavras engasgadas.
O vento quente do sertão batia no rosto de ambos, enquanto cavalgavam lado a lado, mas o que queimava de verdade vinha de dentro. Quando chegaram ao terreiro, o céu já estava escurecendo. As lamparinas da varanda estavam acesas, e Zuleide, da porta da cozinha, olhou para os dois como uma mãe que reconhece quando algo importante aconteceu. "Como foi?" perguntou, mas Elisa apenas sorriu de leve. Um sorriso que dizia tudo e não dizia nada. "Depois conversamos, dona Zuleide", respondeu ela. Rafael desamarrou o cavalo e começou a guardá-lo no estábulo. Elisa o acompanhou, sem que nenhum dos dois precisasse combinar. O cheiro de feno, terra e madeira molhada trazia uma calma estranha, como se aquele lugar pudesse abafar a tempestade emocional que estava prestes a explodir. Rafael colocou a sela no suporte, respirou fundo e virou-se para ela. "Elisa, eu..." começou tentando achar as palavras certas. "O que você fez hoje, lá na vila, foi coragem pura. Eu nunca vi alguém enfrentar o próprio passado desse jeito." Ela abaixou os olhos por um instante. "Eu precisava. Era minha chance de devolver ao mundo o que ele roubou de mim. E conseguiu." Ela levantou o rosto. "Consegui justiça. Mas agora preciso decidir como será a minha vida." O coração de Rafael apertou mais uma vez. Era o assunto que ambos tentavam evitar desde que saíram da sala do Dr. Álvaro. "Elisa", ele disse com a voz mais baixa, "se você quiser ir embora, eu vou entender." Ela deu um passo à frente, como se a confissão dela só conseguisse existir estivesse mais perto dele. "Eu não sei se quero ir", respondeu quase sussurrando. "O que sei é que, hoje, quando falei tudo lá dentro, não foi o passado que me segurou em pé. Foi o presente. Foi pensar no que encontrei aqui." Rafael sentiu o ar prender no peito. "Elisa", ela continuou, "eu fiquei com medo de que, recebendo aquela terra, aquele dinheiro, eu tivesse que deixar isso aqui para trás. A fazenda, as pessoas, você." Ele tentou conter o impacto dessa frase, mas não conseguiu esconder. "E por que isso te assusta tanto?" "Porque eu não quero perder o que ainda nem tive por completo", confessou ela, com lágrimas escorrendo devagar. "Eu não quero ir embora sem saber o que poderia ser entre nós." Rafael fechou os olhos por um instante, como se cada palavra dela fosse um golpe e uma cura ao mesmo tempo. "Elisa, eu passei anos achando que meu coração não tinha mais espaço para nada, que tudo que não fosse dor era mentira. Mas desde o dia em que você chegou, eu comecei a lembrar como é sentir medo de perder alguém por algo que não depende de mim." Ela se aproximou ainda mais. Agora estavam a menos de um palmo um do outro. "Eu pensei que você só me ajudava por compaixão", disse ela. "Por pena." Rafael ergueu o queixo indignado. "Pena? Elisa, pena eu tenho de mim, de ter demorado tanto para entender que a vida pode dar outra chance. Você é a chance. A primeira que aparece desde que eu enterrei a Lara." Os olhos dela marejaram ainda mais. "E você não sente culpa por isso?" perguntou num fio de voz. "Sentia", respondeu ele. "Mas hoje, quando você falou lá dentro, eu senti orgulho. Senti que a dor que eu carrego não precisa impedir o que eu posso viver." E foi então que aconteceu. Um movimento tão natural quanto respirar. Tão inevitável quanto o vento que passa pelo sertão. Elisa deu meio passo à frente. Rafael não recuou. E naquele instante, como se o mundo tivesse parado ao redor deles, seus lábios se encontraram. Foi um beijo lento, profundo, cheio de histórias não ditas. Um beijo de dois sobreviventes que finalmente permitiam a si mesmos sentir. O passado inteiro dos dois passou por aquele toque. O sofrimento, a perda, o medo, a coragem, o recomeço. O beijo durou o tempo certo para cicatrizar algo dentro deles e curto o bastante para deixar os dois querendo mais. Quando se afastaram, Elisa manteve a testa encostada na dele. "Rafael, eu ainda não sei o que fazer com a terra, com a indenização, com essa nova vida. Mas eu sei de uma coisa. Se eu ficar, não é por falta de opção. É porque escolhi ficar."
Ele segurou as mãos dela, como se segurasse algo precioso demais para soltar. E se um dia você decidir ir, vai ir com meu respeito. Mas se ficar, eu prometo que não vou te deixar caminhar sozinha. Ela sorriu entre lágrimas. Eu não quero caminhar sozinha, Rafael. Nunca quis. Só não sabia que podia ter alguém caminhando comigo. Do lado de fora, a lua já começava a subir, iluminando o terreiro com uma luz suave. O vento soprava direto do campo, trazendo cheiro de terra fértil, como se o sertão estivesse abençoando aquele encontro. Foi ali, no estábulo da Fazenda Aurora, entre feno e lembranças, que dois corações quebrados se encontraram pela primeira vez sem medo. Aquele beijo não era apenas um gesto, era a promessa silenciosa de que o futuro que viria, com suas curvas, dores e descobertas, seria enfrentado juntos. E foi assim que o amor deles deixou de ser apenas uma possibilidade e se tornou realidade. As semanas seguintes foram diferentes de tudo que a Fazenda Aurora já tinha vivido. Elisa caminhava pelo terreiro com passos leves. E Rafael, embora continuasse carregando o semblante sério de sempre, agora tinha um brilho novo no olhar. Não era alegria exagerada, era paz. Uma paz que ele acreditou por muito tempo que jamais voltaria a sentir. A indenização e a terra prometida chegaram por escrito, com o selo oficial da província. Elisa segurou o documento nas mãos, sentindo o peso de algo que nunca teve, o direito ao próprio destino. À noite, sentada no alpendre, olhou para a folha com seu nome estampado e respirou fundo. Rafael saiu da sala e se aproximou devagar. Decidiu o que vai fazer? Perguntou ele, sentando ao lado dela. Elisa demorou alguns segundos antes de responder. Decidi, disse enfim, dobrando o papel com cuidado. Eu pensei muito. Pensei no que vivi, no que perdi, no que conquistei e no que ainda posso criar. Rafael segurou a respiração. E ela o encarou, dessa vez sem hesitação. Aquela terra é importante, é minha história sendo reparada, é o mundo dizendo, você existe, você vale. Mas eu não preciso morar nela, posso cuidar dela de longe, posso arrendar, posso plantar um futuro ali sem me despedir do que encontrei aqui. Rafael não entendeu de imediato. Elisa, isso quer dizer que você... Ela sorriu. Quer dizer que eu fico, não por pena, não por medo, mas porque eu escolho ficar. As palavras entraram no coração dele como água fresca em terra seca. Rafael fechou os olhos por um instante, emocionado, e depois puxou-a para um abraço firme. Não era um abraço de promessa, era um abraço de alívio, de gratidão, de início. Elisa apoiou a cabeça no ombro dele. Aqui é o primeiro lugar em muito tempo em que eu sinto que pertenço. Não porque alguém me comprou ou me prendeu, mas porque alguém me viu. Ele afagou o cabelo dela. E eu também encontrei meu lugar quando você chegou. Você costurou algo dentro de mim que eu achei que estava rasgado para sempre. Com o tempo, a vida na fazenda mudou. Elisa passou a cuidar do galpão de tecidos, ensinando outras mulheres da região a costurar para vender suas peças, criando uma rede de apoio que antes não existia. Era o jeito dela de transformar dor em força coletiva, sua marca no mundo. Rafael, por sua vez, reorganizou a fazenda com nova energia. Acordava cedo com vontade, conversava mais, ria mais e até voltou a tocar violão todas as noites, sentado na varanda enquanto Elisa alinhavava panos coloridos ao seu lado. Alguns meses depois, casaram-se numa cerimônia simples no terreiro, com flores do mato, bolo de Zuleide e a fazenda inteira reunida. Nada extravagante, nada forçado. Apenas a celebração de duas vidas que, apesar de quebradas, escolheram se reconstruir juntas. No entanto, a verdadeira reviravolta final veio no discurso do tabelião que entregou oficialmente os papéis do casamento. Ele disse: que o que foi tirado de vocês um dia seja devolvido em dobro. E que a justiça que Elisa conquistou não seja apenas para ela, mas para todas as mulheres que estão ouvindo esta história. Que esse amor
seja exemplo de que o sertão também é lugar de recomeço. E todos aplaudiram, inclusive Rafael, com lágrimas discretas escondidas sob o chapéu. Elisa olhou para ele e sussurrou: agora sim, encontrei meu lar. Rafael sorriu. E eu, minha coragem. Assim, sob o céu vasto do sertão, nasceu um amor que não começou perfeito, começou verdadeiro. Um amor que provou que a dor pode juntar duas almas, não para machucá-las, mas para curá-las. Um amor que mostrou que nenhuma vida está perdida enquanto houver esperança e que a liberdade não é só romper correntes, é escolher seu próprio destino. Essa é a lição da Fazenda Aurora. Mesmo nos lugares mais secos, sempre haverá um canto onde o coração escolhe florescer. Fim da história. Agora me conte, o que você achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e com o seu apoio chegamos lá. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. E clique na próxima história para continuar viajando pelo passado com a gente. Nos vemos lá.